Receitas e despesas, demonstração do resultado abrangente. O objetivo dessa apresentação é evidenciar os aspectos teóricos relacionados à receita, despesa, a demonstração do resultado abrangente à luz da teoria da contabilidade e do IFRS, seguindo o IFRS da estrutura conceitual proposta pelo IFRS, o IFRS 15, que fala sobre receita, e o IAS 1, que fala sobre demonstrações contábeis, a forma de apresentação das demonstrações contábeis. Então, nessa apresentação, o nosso objetivo é exatamente esse: evidenciar os aspectos teóricos relacionados à receita, despesa e demonstração de resultados abrangentes à luz da teoria da contabilidade e da estrutura básica do IFRS e das normas IFRS 15, que fala sobre receitas, e da IAS 1, que fala sobre a apresentação dos resultados. Bom, a nossa agenda, a forma como nós vamos tratar esse assunto e que nós esperamos, ao final dessa apresentação, apresentar as conclusões, é a seguinte. Primeiro, nós vamos falar sobre o conceito, o reconhecimento e demonstração da receita e da despesa, abordando a parte da teoria da contabilidade, da estrutura conceitual básica proposta pelo IFRS, a IFRS Conceptual Framework. Depois a gente vai falar sobre nós vamos apresentar os aspectos inovadores relacionados à receita, porque tem um aspecto inovador nessa transição do IFRS 15 decorrente do IAS 18. Nós vamos apresentar algumas discussões recentes da literatura sobre receitas e despesas, claro, focando a parte da teoria da contabilidade. Vamos falar um pouco sobre a demonstração do resultado abrangente por meio da IAS 1, apresentar algumas discussões recentes da literatura sobre essa mudança do demonstração do resultado abrangente, em específico da parte que toca sobre os outros resultados abrangentes. Nós vamos falar o que se trata isso e quais são os efeitos que a literatura vem tratando em relação a isso. Bom, do ponto de vista da contextualização, coloquei um rapazinho aí em cima dessas moedas, do earnings, dos retornos, dos lucros, dos resultados. Receitas e despesas, elas, diferentemente dos ativos e dos passivos, elas demonstram, do ponto de vista operacional, as receitas e despesas são de interesse direto do usuário das demonstrações contábeis por afetarem a apuração do resultado do exercício. Então, por que é importante estudar receitas e despesas? Porque, olha, veja bem, receitas e despesas são um input que produzem um resultado, e o resultado é a demonstração, sumariza o desempenho de uma entidade, de uma gestão. Então, é muito comum nós vermos a mudança de um CEO, de um conselho de administração, e aquele conselho de administração, após um semestre, após um trimestre, consegue mostrar resultados totalmente diferentes do que uma gestão anterior. Mesmo tendo a mesma base de ativos, a mesma base de ativos e passivos, ela consegue produzir resultados totalmente diferentes. Isso porque a gente vai evidenciar de um trimestre para o outro a mudança do ativo intangível, como a gente viu nas últimas aulas? Não. Muito pelo contrário, os ativos intangíveis, eles não conseguem absorver todo esse desempenho proposto quando se muda o conselho de administração. Então, por isso, estudar receitas e despesas é tão importante. A gente tem dois artigos, que é o do Deschaux, Kothari e Watts, de 1998, e do Graham, Avery e Rajagopal, Graham et al. E Deschaux et al., 1998 e 2005, que mostram, e esses são só apenas dois artigos, você tem uma vasta gama de artigos que mostram que as medidas de desempenho são amplamente utilizadas pelo mercado e amplamente estudados pela literatura. Um artigo de Leneluk et al., de 2020, recentemente, fez uma análise de 60 anos dos artigos publicados na Journal of Accounting and Finance, que mostra que 23% dos artigos publicados lá pretendem investigar o resultado, seja por meio de gerenciamento
do tema gerenciamento de resultados, qualidade de resultados, previsão de lucros, medidas de resultados não gap, persistências de lucro. Então, isso daqui, essa contextualização mostra como é importante você estudar receitas e despesas, porque elas são um input necessário para que você consiga visualizar o desempenho de uma gestão. E para o investidor, para aquele que concede crédito, você visualizar o desempenho de uma gestão a partir de ativos disponibilizados a ela, a partir de passivos disponibilizados a ela, porque esses também são importantes para gerar resultados, você consegue ter um resultado, um lucro ou um prejuízo, ou um resultado positivo ou um resultado negativo, margens positivas ou margens negativas, por meio dos estudos da receitas e despesas. Então, como vocês podem ver, é um assunto muito importante e evidenciado em várias jornais importantes, revistas importantes de contabilidade, como é o Journal of Accounting and Finance, que mostrou que 20% das pesquisas tendem a investigar o resultado. Além disso, as receitas e despesas são um elemento das demonstrações contábeis que se referem ao desempenho financeiro. E isso que eu tenho falado tem respaldo nas normas internacionais de contabilidade, no IFRS. Lá está dizendo que as receitas e despesas são os elementos das demonstrações contábeis que se referem ao desempenho financeiro da entidade. Então, por meio esses inputs, receitas e despesas, você consegue verificar de forma, claro, não vou dizer tão objetivamente, mas mais objetivamente do que qualquer outra métrica da contabilidade, como está sendo o desempenho da entidade. Piccoli e tal expõem que o entendimento correto da receita e despesa, ganhos e perdas, são fundamentais na medição do desempenho das empresas, no entendimento e do critério adotado para a mensuração e reconhecimento de receitas, ganhos, despesas e perdas. A renda líquida resultante pode ser diferente, afetando acionistas, autoridades fiscais e sociedade. A literatura também corrobora o entendimento das normas contábeis e do que eu venho falando aqui, de que as receitas e despesas são um elemento objetivo para se mensurar, para se verificar o desempenho financeiro da entidade, o desempenho daquele conselho de administração, dos sócios, do CEO, do presidente, do diretor, enfim, do diretor executivo, porque a partir dessas métricas, dessa mensuração, a contabilidade consegue fornecer métricas oportunas e relevantes para a tomada de decisão, para criar para ser o valuation dos investidores, para definir um modelo mental de aplicação daqueles investidores, dos usuários dessa informação. E a gente tem mostrado aqui, a literatura mostrou, principalmente por meio do artigo do Graham, que os CEOs adoram métricas relacionadas a receitas e despesas, tanto quanto os investidores. Então, o foco é maior em se analisar as medidas de resultado, muito mais do que se analisar ativos e passivos. E aí, a gente tem um início, que aqui a literatura ela fala que as receitas e despesas, elas são essenciais. Você ter um entendimento correto do conceito de que é uma receita, o que é uma despesa, o que é um ganho, como se faz a mensuração, como se faz o reconhecimento, eles são importantes para que aquele modelo mental de tomada de decisão do investidor seja correto, daquele aplicador de recursos, daquele que concede crédito à entidade. Então, as receitas e despesas, elas, nesse momento, a gente tem uma mudança importante por meio das normas contábeis internacionais a partir de 2018. Porque elas são definidas como receitas e despesas a partir de ativos e passivos. E por que isso é importante? Dá uma olhada aqui. Anteriormente, ali na estrutura conceitual anterior do IASB, a gente tinha o seguinte conceito para receita e para despesa, muito maior, muito mais complexo. Você tem lá, receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido que não estejam relacionados com contribuições dos detentores de instrumentos patrimoniais.
A mesma coisa, a lógica valia para também despesas. Que despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante um período contábil, sob a forma de saída de recursos ou de redução de ativos, assunção de passivos, e que resultam em decréscimos de patrimônio líquido que não estejam relacionados com as distribuições aos detentores de instrumentos patrimoniais. Aqui o foco ele estava fechado na ideia de aumento de benefícios econômicos durante um período contábil e decréscimo dos benefícios econômicos durante um período contábil. E agora, um novo conceito, por assim dizer, que traz na estrutura conceitual das normas internacionais, inclusive adotadas no Brasil pelo CPC 00, são que as receitas são aumentos nos ativos ou reduções no passivo, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Perceba que, para quem é operador da contabilidade, pode não ter uma mudança muito drástica, mas aqui o conceito ele ficou mais simples, porque ele remete à ideia de partidas dobradas. Você tem uma receita, o que é uma receita? É um aumento nos ativos ou redução nos passivos. Você tem uma receita, você vai acreditar aquela receita e a contrapartida é um débito ou um ativo que você vai aumentar ou um débito no passivo que você vai diminuir. E a despesa é a mesma coisa, você vai ter um débito na despesa e um crédito no ativo, portanto vai diminuí-lo, ou um crédito no passivo, portanto vai aumentá-lo. E isso, essas contrapartidas, elas devem resultar em reduções no patrimônio líquido. Então você tem um aumento tamanho nesse conceito que agora, antes você tinha um foco em benefícios econômicos, agora você não, você simplesmente resume receitas e despesas a contrapartidas no ativo e no passivo, cujo foco agora é no patrimônio líquido. E aqui eu estou excluindo aquelas operações que ocorrem dentro do patrimônio do patrimônio líquido referente a distribuições dos detentores do patrimônio, aumento de capital, diminuição de capital e por assim afora, essas modificações que ocorrem no patrimônio líquido, divisão de ações, aumento de ações, enfim. Isso não tinha um conceito anterior e nem tem nesse conceito. O que a gente mostra categoricamente que o conceito agora ele ficou menor, ele está mais simples e ele reflete com certeza e de forma bem limpa o método das partidas dobradas. E isso tem consequências. As consequências aqui agora, como você vai diferenciar um ganho e perda de uma receita e despesa? O que é uma receita operacional? O que é uma receita não operacional? O que é uma despesa operacional? O que é uma despesa não operacional? Isso, com esse conceito, cai tudo ali dentro, pois receitas são aumentos decorrentes de variações no patrimônio que tem impacto ou no aumento do ativo ou diminuição do passivo, a mesma coisa, a mesma lógica para a despesa, para diminuição de ativos e aumento de passivos. E isso traz uma série de dar mais responsabilidades ao gestor e ao analista para tentar reconhecer essas receitas operacionais das não operacionais. E justamente isso eu coloquei essa segunda pergunta, né? Como distinguir o que seria atividade operacional de uma atividade daquela considerada não operacional? Para nós, investidores, ou para todos aqueles que concedem crédito para as entidades, que são os usuários prioritários das demonstrações contábeis, quando você tem uma análise das demonstrações, fica um pouco mais complicado de se verificar o que é uma receita operacional. Afinal, se você é aquele que vai conceder crédito, você quer saber o que é operacional da entidade, o que por si é a atividade finalística e não aquilo que não é recorrente. Para você, pouco importa, legal, teve um item extraordinário, teve um ganho, teve, enfim, eventualmente teve uma perda que assim você considera diferente de uma despesa operacional muito grande. As famosas margens brutas e margens líquidas são importantes na hora de se tomar uma decisão. E isso começa a ficar um pouco vazio quando você vê um conceito tão amplo quanto esse. E aí você tem a literatura, que eu trouxe aqui, o EFRAG 2013, que não na verdade, uma literatura publicada em revista, mas em si um documento técnico, mas também eu trouxe o Carlesso e da Cruz, um artigo nacional, e o Zimmermann, que não é o Zimmermann lá da teoria positiva da contabilidade, que é um artigo novo, que ele vem falando que essa mudança é uma mudança que a gente pode classificar de do Deferral and Matching Approach, que é um foco conceitual focado entre a relação entre as despesas e receitas
deferral deferral é uma receita postergada, né? Deferral diferido, né? São as receitas diferidas quando ela não é reconhecida, né? Qualquer conta em que a receita ou despesa não é reconhecida até uma data futura, por exemplo, impostos, né? Quando você paga de forma antecipada e aquilo vai sendo reconhecido de forma paulatina. Enfim, você tem uma mudança do que a literatura chama de deferral and net approach para um asset and liability approach, ou também chamado de balance sheet valuation, ou seja, você sai da ideia dos princípios contábeis lá de confrontação de receitas e despesas previstas lá inicialmente, no passado, pela portaria 750 de 1993, e agora você tem uma receita, um conceito de receita focado em assets and liabilities. Então, quando você sai dessa ideia de matching, ou seja, uma despesa ela estaria relacionada com uma receita, você teria um perdimento na informação relacionado, por exemplo, à margem. Qual que é a margem de se produzir? Quanto você gasta de despesa para ter uma receita de R$ 1? E isso você teria um perdimento, dado que você começa a conceituar a receita através da dinâmica das partidas dobradas, ou seja, com foco muito mais no balanço patrimonial do que na ideia de um resultado operacional, um resultado do exercício. Então, com base nisso, a literatura vem trabalhando no seguinte sentido. Ora, se a estrutura conceitual do IFRS avançou, ela não quer mais a ideia de confrontação entre receitas e custos, o que isso tem um impacto para o investidor? Será que isso tem um impacto? Só para lembrar, quando a gente estudou contabilidade, eu pelo menos quando estudei contabilidade, a gente tinha um princípio da confrontação. Resgatando aqui o princípio contábil lá na norma 750, na portaria 750 de 1993 do CFC, diz lá, as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. Aqui é a parte da competência. Então, você tinha a ideia de que as receitas e despesas estavam correlacionadas. Uma receita era produzida através de um gasto que você teria feito, de uma despesa que você teria incorrido. Afinal, ninguém gasta a não ser para recebimento, só no serviço público, por assim dizer. Mas numa iniciativa privada do empreendedorismo, nas empresas, todo gasto ele tem um objetivo de se aumentar o teu resultado. E isso fica bastante claro. Essa portaria ela foi revogada e a gente tem a cristalina mudança de conceito quando você olha lá a estrutura conceitual, que é uma tradução nossa que se aproxima demais do CPC 00, é o seguinte: o reconhecimento simultâneo das receitas das respectivas despesas às vezes é referido como a confrontação, que é o princípio da confrontação entre custos e receitas. Às vezes, ele coloca aqui às vezes, tá? Às vezes, isso é muito importante, porque o princípio ele diria simultaneamente reconhecida. E agora ele fala em às vezes. E aí ele fala ainda, a aplicação dos conceitos nessa estrutura conceitual, a nova, leva a essa confrontação quando resulta do reconhecimento de mudanças nos ativos e nos passivos. Novamente, ele foca que essa confrontação, a aplicação dos conceitos, leva a essa confrontação quando resulta do reconhecimento nas mudanças do ativo e no passivo. Ou seja, quando há mudança nos ativos e no passivos, está aqui que é a confrontação. E aí pode ser que você consiga enxergar a confrontação entre receitas e custos, entre receitas e despesas. Contudo, ele reforça que a confrontação entre custos e receitas não é o objetivo dessa estrutura conceitual. E aí você tem aqui, novamente, um enfoque da estrutura conceitual de 2018 que não tinha anteriormente. Anteriormente, ele falava do princípio da competência de forma absoluta. Falava, claro, não estou excluindo o princípio da competência, mas ele falava da confrontação entre receitas e despesas, que era importante isso acontecer. E agora ele aqui não fala na nova mudança da estrutura conceitual. E o que isso tem impactos? Será que agora, com essa mudança, o reconhecimento que nós estamos falando da receita e das despesas,
uma estava atrelada à outra para a produção de resultados, você tinha uma receita operacional decorrente de um gasto de despesa operacional. Se isso há um perdimento no conceito, qual que seria o impacto na avaliação do investidor? E a literatura ela vem trabalhando exatamente nisso. O matching, e aqui eu trago um artigo da The Show e da Shure, 2010, é um artigo muito referenciado, muito importante para quem estuda principalmente gerenciamento de resultados, como é o caso do nosso amigo Antônio. Ele fala lá que o matching é importante para dar mais persistência para o lucro. E o que é a persistência? A persistência é a capacidade de você prever quanto será um lucro futuro. Então, o matching ele é legal, segundo a teoria, porque ele consegue fornecer uma base preditiva para o usuário. Então, quanto mais persistente for o lucro, ou seja, quanto mais fácil for para mim, investidor ou aquele usuário que concede crédito a uma entidade, prever qual será o lucro daqui a um trimestre, daqui a 2 trimestres, melhor é a qualidade do meu lucro. Então, quando eu perco a ideia de matching, menor é a minha persistência de lucros, ou seja, menor é a minha capacidade de ver lucros futuros. Então, por isso é importante, segundo a Deixou e The Shure. Então, a gente vê uns conceitos que saem da ideia de confrontação e vai para a ideia de ativos. E aí, um artigo nacional que eu trouxe do Carlesso e da Cruz, não é um artigo publicado, é um artigo de um congresso científico, que é um congresso muito bom, que é o da Piconte. Eles relatam que a literatura vem documentando que nos últimos 40 anos, ou seja, o grau de vinculação das despesas e as receitas vem diminuindo e que por conta disso a persistência do lucro vem se deteriorando. Então, na visão, e esse artigo ele é interessante porque ele traz outros artigos internacionais, o que corrobora com esse relato dele, é que, ora, quando essa interpretação é feita pela mudança da IFRS, é uma interpretação vazia, porque ele vem mostrando que nos últimos 40 anos isso tem acontecido. Então, é salutar que a demonstração ela não tem, a estrutura conceitual ela não tem tanta responsabilidade no esvaziamento do conceito. Então, eles fazem uma pesquisa mais que bibliográfica, uma pesquisa eles fazem uma pesquisa bibliográfica e depois eles fazem até uma análise de regressão para verificar no Brasil se o matching tem caindo e tenta verificar os determinantes disso. E aí eles colocam lá que a diminuição do match ocorreu em razão dos responsáveis de fixar normas contábeis adotarem uma postura mais inclinada para um balance sheet approach em detrimento do income statement approach. E isso aqui, na verdade, isso foi uma contextualização. Eles trazem novamente aqui, quando eles apontam, né, eles falam, olha, isso tem acontecido nos últimos 40 anos, mas isso vem acontecendo porque o normatizador ele vem saindo paulativamente de uma mudança de balance sheet approach para uma visão de balance sheet approach, uma visão focada no balanço patrimonial em detrimento do income statement approach, de uma visão mais voltada para a demonstração de resultados que você possa correlacionar. Isso foi um contexto. E aí ele surge, bom, essas mudanças, elas têm vínculo com mudanças de padrões contábeis e de ciclos econômicos para no matching? Bom, e aí eles chegaram à conclusão de que a análise dos dados revelou que não há diferença estatística significativa de que o IFRS impactaram o matching e a persistência do lucro. O estudo não expõe o que causou a deterioração do match, sugerindo pesquisas futuras que possam verificar a baixa rastreabilidade dos custos fixos, discricionalidade geral ou gastos com pesquisa e desenvolvimento. E aí eles trazem um artigo do Basu, que é Basu 2017,
Eles trazem o artigo do Basul 2017 que talvez ele aponte, olha, na verdade, o momento de reconhecimento da receita é o que determinaria a apropriação da despesa e não o contrário. Ele acha que essa forma de reconhecimento trazida pelo Basul, na verdade, eu vou até tirar essa aqui. E ele vem falando, vamos verificar então se grande parte dos autores falam que foi as normas contábeis que alteraram, impactaram o matching, será que foi isso mesmo que aconteceu no Brasil? E aí eles tentam verificar justamente no momento da transição do IFRS dessa nova abordagem. Mas eles não conseguem verificar que há diferenças estatísticas relacionadas ao IFRS quando se verifica a ideia do matching e da persistência dos lucros. Então eles falam, olha, o IFRS ele tem uma abordagem mais balance, mais balanço patrimonial, mais focada em conceitos de ativos e passivos, mas a gente não conseguiu verificar que isso tenha importância para nós. Isso não é a causa, não é o determinante para que se impacte no matching. Bom, e outro ponto importante quando se fala de reconhecimento é a ideia, a discussão entre caixa e competência. Embora isso, na cabeça de muitos, está pacificado, você tem ainda vários estudos que relatam a ideia de que o conceito de qualidade de lucros, como a gente já reportou anteriormente, qualidade de lucros é um conceito subjetivo trazido pela literatura, mas alguns pontuam que é a possibilidade de você verificar um lucro futuro a partir das suas métricas, isso é a qualidade dos lucros, ela tem certos níveis de variabilidade que às vezes a competência não consegue apontar. E aí o Deschaux e o Schran falam o seguinte, olha, as medidas de fluxo de caixa são mais persistentes do que as de competência, e que os componentes de acumulação anormal é menos persistente do que o componente de acumulação normal. E os fluxos de caixa atuais não representam o processo fundamental de lucros. Embora empresas com lucros mais persistentes tenham avaliações de ações mais precisas, o que implica maior utilidade da decisão. A avaliação sobre a persistência dos lucros é uma medida melhor da utilidade da decisão na avaliação do. Então, olha só, aqui, nesse slide eu lanço mão de outra discussão que é presente na literatura, que é a ideia de caixa ou competência. Aí eu trago o artigo novamente de Deschaux e Schran, que eu não estou querendo falar aqui que nós teremos que mudar o reconhecimento para caixa ou para competência, mas sim que quando você visualiza um reconhecimento por competência ou por caixa, as suas conclusões como investidor ou usuário da competência são diferentes e que ambas são importantes para você verificar a qualidade dos resultados promovidos pelaquele CEO, pelaquele conselho de administração. Então, quando você verifica o fluxo de caixa, as medidas as receitas e despesas lá na demonstração de fluxo de caixa ou na demonstração do resultado abrangente, você tem interpretações diferentes. E isso a literatura tem mostrado. Que às vezes, quando você utiliza e visualiza e lê as medidas de fluxo de caixa, você tem uma medida de curto prazo melhor para se analisar a persistência de lucros, que é um componente importante para a qualidade do lucro, melhor do que quando você analisa o reconhecimento por caixa ou de receitas ou despesas por competência. E isso leva a uma interpretação melhor dos usuários. Então, nesse sentido, há essa discussão em que ele coloca aqui que empresas com lucros mais persistentes têm avaliações de ações mais precisas, o que implica maior utilidade da decisão. Então, a métrica para você verificar a qualidade de lucros é a persistência dos lucros. Persistência dos lucros. E a persistência do lucro é mais fácil de ser identificada quando você visualiza o reconhecimento por caixa. Mas os fluxos de caixa não representam o processo fundamental de verificação dos lucros. Os lucros baseados em competência devem fornecer melhores informações sobre os lucros fundamentais do que os fluxos de caixa, no aspecto da evidenciação. E, novamente, esses autores eles falam que a avaliação sobre se a persistência dos lucros
é uma medida melhor da utilidade da decisão na avaliação do patrimônio, depende tanto da proxy quanto do modelo de decisão. Então, o que é importante é que o reconhecimento ele tem certas implicações de que simplesmente você olhar o resultado pelo reconhecimento pela competência ou pela caixa pode ser um limitador na sua tomada de decisão, como aquele que fornece créditos a uma entidade sobre aquele usuário que detém a informação. E isso está refletido na IFRS. O que eu trouxe foi a literatura. O IFRS ele mostra que o desempenho financeiro refletido pela contabilização do regime de competência fornece uma base melhor para a avaliação do desempenho passado e prospectivo. Informações exclusivamente sobre recebimentos e pagamentos à vista durante esse processo. Então ele fala aqui, que o FRL traz isso. Ele fala assim, o desempenho financeiro refletido pela contabilidade pelo regime de competência, ele é importante porque ele fornece uma base melhor para a avaliação do desempenho passado da entidade e prospectivo do que em comparação quando você analisa simplesmente pelo regime de caixa. Mas ele não abre mão do regime de caixa na hora de você verificar isso. Ele fala, desempenho financeiro refletido por fluxos de caixa. Então ele coloca assim, os usuários a avaliar a capacidade da entidade de gerar futuros fluxos de entrada de caixa líquido e avaliar a gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade é uma métrica importante do fluxo de caixa. Compreender as operações da entidade e outras informações sobre o desempenho financeiro. Então, o IFRS mostra que isso é importante. E aí a gente chega à ideia de reconhecimento de receita. Qual que é o momento adequado para se reconhecer uma receita? Qual que é o momento adequado para se reconhecer uma despesa? Bom, você tem 3 formas, né? E eu trouxe aqui do livro do professor Niyama e do Tibúrcio, César Tibúrcio Silva, 2020. Tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Você tem a produção, ao longo e certeza da venda, ponto de partida, pagamento duvidoso e recebimento. Qual que seria o momento correto? A literatura fala, e as normas falam que você tem que reconhecer ela quando você tem a certeza de recebimento. E aí a IFRS 15, ela mostra isso, né? Certeza de recebimento. Então, seria o tempo, um tempo 3. Né? E aí o pagamento duvidoso, se em caso de pagamento duvidoso, você teria no momento 4. E também a ideia de ciclo de produção com certeza de venda, você estaria indo para o momento 2. E o ciclo de produção ao longo e certeza de venda também para o período 1. Então você tem vários momentos em que você pode reconhecer a receita, mas que o que é a regra é a venda, com certeza de venda. Se a certeza da venda não é concreta, você teria que mudar o teu fluxo temporal. Lembrando que a anterior, se o não coincide com o recebimento, a gente tem a ideia do deferral, né, que você vai aumentar um ativo sem não necessariamente ser no caixa. E aí, para o caso das despesas, você tem a ideia de associação entre receitas e despesas, a confrontação, que é o custo de mercadoria vendida, isso também está previsto na Lei 6.404, alocação sistemática e racional, depreciação e reconhecimento de imediato, como é o caso da perda. Bom, Bom, isso daí é o reconhecimento que está previsto na legislação, que as pessoas devem, os operadores da contabilidade devem reconhecer a receita, as despesas, mas quando um investidor, aquele que certo, aqui são o reconhecimento dado pela contabilidade. E quando o usuário da informação contábil, ele acredita que o reconhecimento da receita e o reconhecimento da despesa não refletem o desempenho do conselho de administração, quando ele não concorda com uma métrica dada pela própria empresa, quando ele acha que a depreciação foi excessiva, quando um ajuste foi inadequado, ele pode optar por isso. Diferentemente de um ativo e de um passivo, receitas e despesas carregam um grau muito subjetivo por parte do gestor.
do operador da contabilidade. E isso reflete claramente como ele pode operar isso daí. E aí você tem a literatura trazendo que a literatura trazendo a ideia de que o reconhecimento ou não reconhecimento por parte do usuário da contabilidade, ele pode optar por fazer isso. Entenda, aqui ele vai o operador da contabilidade e a administração vai publicar na demonstração do resultado da abrangente, vai publicar nas demonstrações explicativas conforme a legislação, mas os usuários eles podem fazer cálculos que para eles são muito mais aderentes à sua métrica de avaliação do que aquilo que está previsto num resultado não abrangente, como a literatura vem tratando. Eu trouxe aí novamente o Bradshaw, eu trouxe o Bradshaw e o Sloan, e no Brasil o Andrade e Múrcia, que evidenciam que os usuários têm a tendência de se fazer medidas pro forma de street, também chamados de non-gap. Non-gap é fora dos princípios contábeis, esse aqui é um viés americano, e que quando o investidor, quando o analista faz isso, as métricas têm mais impacto do que as métricas produzidas a partir das demonstrações contábeis com foco na legislação. Então, aqui o Bradshaw ele mostra que nos últimos 20 anos houve um aumento dramático na frequência e magnitude dos casos em que resultados gap e street, aqueles produzidos pelo mercado, se diferenciam. E isso há um forte viés, né? Tem um forte viés de se utilizar medidas street quando essas excedem as medidas gap. No Brasil não é diferente. Andrade e Múrcia, em 2022, apresentaram a divulgação do EBITDA muito. Aqui todo mundo conhece o EBITDA, mas ele é uma métrica de medida de desempenho que não é dentro das métricas contábeis. Afinal, você está colocando lucros aqui, é o Lagida, né? Lucros antes dos juros, dos investimentos, lucros, earnings before interest, tax, depreciation e amortization. Lucros antes do imposto, da depreciação, da amortização e dos resultados financeiros. E isso é lógico que é fora dos padrões contábeis e tem ocorrido de maneira ampla, consistente e regular, possuindo representatividade de divulgação no mercado acionário brasileiro. Ou seja, você pode, o operador da contabilidade, reconhecer a receita e a despesa por uma métrica específica, mas aqueles que fazem uso dessa informação podem fazer a interpretação mudando essas informações. E isso tem um impacto muito mais forte no mercado financeiro de ações do que quando você não considera as medidas com base nas normas contábeis aqui trazidas, a ideia de GAP, que é General Accounting General Accounting Principles Acception. Bom, e o resultado abrangente é uma inovação trazida pela IAS 1 e não prevista no Regulamento Jurídico Nacional. A CVM adotou, então as empresas elas fazem essa divulgação do resultado abrangente. E, na verdade, o resultado abrangente ele vem aqui a trazer ainda os conceitos já formulados aqui de receitas e despesas com foco em ativos e passivos. Aqui um resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados das transações com os sócios na qualidade de proprietários. Então, o resultado abrangente ele também carrega a ideia de se sair de uma ideia com foco no incoming approach, nos resultados propriamente dito, e vai para a ideia de variação no patrimônio líquido com respaldo em aumentos, diminuições de ativos e passivos. E isso reflete. E assim, do ponto de vista que nós conhecemos, o resultado abrangente, ele é composto de dois componentes. Né? A demonstração do resultado, que é aquela que nós conhecemos, lá da 6.404, que não houve alteração, né? Então é aquela lá, receitas operacionais, custos de mercadoria vendidas, enfim, você tem lá o lucro bruto, depois as despesas operacionais e dá o resultado não operacional. O que carrega aqui um diferencial é a ideia de se apresentar dentro dessa demonstração outros resultados abrangentes que anteriormente ficavam
expostos na DMPL, da demonstração de mutações do patrimônio líquido. Aqui eu trago só o que a IAS aborda, que é a demonstração dos resultados e outros resultados abrangentes devem apresentar o total do resultado do período e aí um anexozinho, um outro quadrinho mostrando os resultados abrangentes. A ideia disso aqui é carregar o conceito de receitas e despesas com foco, como a gente falou aqui, eu vou resumir da maneira simplória, de respaldo nas partidas dobradas, de trazer as mutações do patrimônio líquido que não sejam decorrentes das movimentações dos sócios para cá, para dentro da demonstração do resultado abrangente. E aqui, novamente, você tem perdimento, a ideia de perdimento do relacionamento entre receitas e despesas, do contexto operacional e não operacional, quando você olha o resultado abrangente como um todo. Mas aí o que é diferente, né? Eu trouxe aqui novamente a norma, a IAS 1, o que ela fala, já que isso não está na nossa Lei 6.404. O que são os outros resultados abrangentes? Outros resultados abrangentes compreendem o que não é reconhecido na demonstração de resultado, que não sejam movimentações do sócio, é uma classificação excludente. Né? Tudo que variação no patrimônio e que não seja decorrente das movimentações dos sócios, você taca aqui dentro, nos outros resultados abrangentes. E aí você tem um monte de coisa, variação nas reservas de avaliação, esses são os itens e eu trouxe, não vou ler todos, para não ficar muito cansativo. E aí vem a pergunta, bom, isso aqui já existia, já estava evidenciado em boa parte lá na demonstração das mutações do patrimônio líquido. E aí a pergunta que a literatura vem fazendo é a seguinte, bom, você mudar, e aí a gente tem uma ideia que você mudar aqueles itens da mutação do patrimônio líquido para DRA, demonstrações de resultados abrangentes, antiga DRE, isso é melhor ou é pior? Né? E aí eu trouxe um artigo aqui de Lin, Martinez e Young de 2018, e eles publicaram isso na Journal of Accounting, Auditing and Finance, uma revista de prestígio, que eles tentam responder essa pergunta. Outros resultados abrangentes relatados na demonstração de resultados abrangentes são mais relevantes do que outros resultados abrangentes relatados na MPL. E aí eles fazem a pesquisa deles lá, que não vem ao caso eu tratar aqui da metodologia, fica à disposição, mas a partir desse estudo eles evidenciam que ao relatar outros resultados abrangentes junto da DRE, DRA, fornece informações mais transparentes aos investidores e pode ajudar a impedir atividades gerenciais oportunistas, dando suporte à recente visão do FASB, que ele tinha um foco americanizado, né, de eliminar a opção de relatar ORE na DMPL, que é uma tradução nossa, não é DMPL que eles chamam lá. Ele conclui aqui que outros resultados abrangentes é mais relevante quando relatado na DRE e DRA do que o DMPL, usando um conjunto de dados. Contém uma grande parte das mudanças no fair value de certos ativos, passivos, os investidores deveriam prestar mais atenção. Tá. E aí ele chega à conclusão que é mais legal, mais transparente, mais oportuno, mais relevante para o investidor, né? Por quê? Eu até fiquei em dúvida quando foi publicada essa norma, eu fiquei pensando, mas por que esse negócio de resultado abrangente, que confusão é essa? Mais uma confusão. E aí ficou claro, né? Quando você vai olhar um investidor que pouco tempo tem, ele vai olhar o que? O balanço patrimonial e a DRE. E aí ele vai olhar a DFC, né? Agora a DMPL. E as demais demonstrações só se o cara realmente for muito interessado naquela contabilidade daquela empresa. Porque ele não tem tempo de se verificar tudo. Né? Então, boa parte dos estudos vai focar na DRE, DRA agora, e na DFC. Então, aqui o estudo, ele de forma intuitiva, ele mostra uma coisa importante. Bom, eu trouxe as informações que estavam em outra demonstração para cá. Isso para o investidor é interessante. Ou seja, opa, eu tenho menos uma demonstração para eu ver. Eu nem olhava essa merda dessa DMPL direito. Então, aqui você tem um ponto interessante. E aí eles colocam uma informação que a... Isso aqui... Vou tirar isso aqui.
Eles colocam também que bom, e como conclusão, a gente tem aqui que o objetivo da apresentação foi evidenciar os aspectos teóricos relacionados à receita, despesa e resultado abrangente à luz da teoria da contabilidade e do FRS, estrutura conceitual, IFRS 15 e AS 1. A gente evidenciou inicialmente os impactos conceituais sobre a receita e a despesa decorrente do IFRS, mostrando a mudança de abordagem do MET para a relação com ativos e passivos, que é o foco no balanço, e que isso impactou na demonstração de resultado, saindo do resultado do exercício para os resultados abrangentes. A gente também apresentou as discussões sobre o reconhecimento por competência e caixa, não que um é melhor que o outro, mas que ambos fornecem informações específicas para aquele que toma uma decisão. Além disso, a gente falou sobre as medidas non-GAAP e GAAP, que tem a ver aqui, de forma resumida, são medidas que seguem os princípios contábeis e aqueles que não seguem os princípios contábeis. Aí a gente falou sobre, expôs as inovações sobre o FRS 15 em relação ao IS 18, explicou as conceituações e usos dos resultados abrangentes e suas aplicações práticas, também trazendo um pouco da literatura. O que a gente conclui? Concluímos que as mudanças proporcionadas pelo IFRS alterou o conceito, a forma de reconhecimento e a mensuração das receitas e despesas e criou inovações importantes para a melhoria da informação contábil, como a evidenciação dos resultados abrangentes. A literatura apresentada mostrou que existem discussões sobre o reconhecimento de receitas e despesas que evidenciam o uso de medidas fora de princípios contábeis, atendendo às reivindicações do mercado e que suprem um gap informacional. Por fim, a literatura mostrou que a evidenciação de outros resultados abrangentes, que é uma das informações, uma das inovações mais importantes, assim, nesse aspecto, uma das, né, da evidenciação de outros resultados abrangentes na demonstração de resultado, fornece informações mais transparentes aos investidores e pode ajudar a impedir atividades gerenciais oportunistas, dando suporte à recente decisão do FASB de eliminar a opção de relatar e pode ajudar a impedir atividades gerenciais oportunistas.